Bom, pessoal, depois das consecutivas, ponto número 7, aparecem as comparativas. Comparativas trazem ideia de comparação. Vem comigo aqui, ó. Principal nexo comparativo da língua portuguesa, pessoal, é o como. Principal nexo comparativo é o como. Além do como, coloca assim, ó, mais ou menos 3 pontinhos do que observação. Esse do é opcional. Vocês podem usá-lo ou não. Então pode ser mais do que, menos do que, ou mais que, ou menos que, como quiser. Depois mais ou menos do que, vocês também têm tal qual é comparativo. Além do comparativo, vocês têm, pessoal, também tão ou tanto, 3 pontinhos, como ou quanto, tá? Tão como, tanto como, tão quanto, tanto quanto, pode ser também. Nós temos aqui um da linguagem coloquial. Na linguagem coloquial, são dois, na verdade. Primeiro da linguagem coloquial, que nem, pessoal. Ele é que nem tu. Lembra? O que nem, pessoal, é da linguagem coloquial. Que nem. E além do que nem, tipo. Ele é do teu tipinho, é tipo tu. Lembra do tipo? Coloquial também. Tá? Que nem e tipo são coloquiais. Vocês jamais poderão colocar numa redação que nem o tipo. Linguagem coloquial. Mas já veio em prova, né? Porque às vezes o texto é um texto em linguagem coloquial. Que nem é coloquial, o tipo é coloquial. Vamos colocar aqui. Aqui existe uma particularidade que eu tenho que falar para vocês. Isso vai influenciar na pontuação. Letra A. João é como o irmão. Letra B. Luísa é mais tranquila do que Maria. Luísa é mais tranquila do que Maria. Há uma particularidade aqui. Pessoal, nós estamos estudando orações e em todos os casos vocês notaram que há uma oração principal e uma oração subordinada adverbial, correto isso? A oração pressupõe um mínimo que é a existência de verbo. E aqui, ó, volta um pouquinho comigo, pessoal. Não haverá aula, haverá é verbo, então oração. Conforme disse o diretor, disse é verbo, então oração. Segundo afirmou Luiz, afirmou é verbo, então oração. Está tudo bem, está é verbo, então oração. Tal foi seu esforço, foi é verbo, então oração. Que venceu, venceu é verbo, oração novamente. Tanto estudou, estudou verbo, oração. Que passou, verbo, oração de novo. Nas comparativas, é normal que o verbo da oração subordinada adverbial fique implícito. Ele fica implícito, é normal. Mas aí isso impede a pontuação. Eu não vou pontuar. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. Onde está, vocês conseguem perceber onde está a oração principal em João é como irmão? Não. Qual é? João é, exatamente isso. João é a oração principal. Aqui. Como o irmão é a subordinada adverbial, mas o verbo está subentendido. O que eu entendo? João é como o irmão? É. Mas nessa eu não vou pontuar nada, nem vírgula.
nem vírgula. E nota, se eu colocar uma vírgula aqui, a tua memória visual vai falar, tira logo. Ó, João é, vírgula, como irmão. Vocês concordam, pessoal? Não tem? Não tem. Aqui eu não posso nem colocar a vírgula. A oração não está explícita depois. Depois, olha a outra. Luísa é mais tranquila, oração principal, do que Maria, oração subordinada adverbial. O que vocês entendem no fundo? Luísa é mais tranquila do que Maria? É. Poucos gramáticos, mas há gramáticos que dizem que isso aqui não é uma oração. Há gramáticos que dizem que é apenas um adjunto adverbial de comparação. Porque eles defendem o seguinte, no momento que não há verbo, eu não tenho oração. Mas aqui eu discordo um pouquinho deles, pessoal, porque eu consigo subentender, porque eu já tenho o verbo explícito aqui, ó. João é, como irmão, é. Aqui sim, aqui eu concordo com eles. No momento em que, olha só, deixa eu pegar aqui. Na frase, segundo afirmou Luiz, está tudo bem? Se eu tirar o afirmou, tudo bem. Segundo Luiz, está tudo bem? É um adjunto adverbial de conformidade. Porque eu não tenho o verbo afirmar subentendido pelo contexto. Ele não apareceu antes o afirmar. Então aí vira adjunto adverbial. Mesma coisa aqui, ó. Não haverá aula conforme o diretor, aí vira adjunto adverbial de conformidade. Não tem o verbo dizer subentendido antes. Mas aqui vocês têm o verbo antes. Ó, Luísa é mais tranquila do que Maria? É. Então é oração. Oração. Tá certo? Mas vírgula não tem. Essa não posso colocar vírgula. Ah, então com as comparativas nunca há vírgula? Não. Por que não há vírgula aqui? Porque vocês não têm verbo explícito. Se houvesse verbo explícito, pessoal, regra geral, pode colocar vírgula. Por exemplo, olha a página seguinte para mim ali, ó. Olha a página seguinte. Na página seguinte, pessoal, vocês têm o seguinte, classifica as orações subordinadas, está vendo ali? Não vamos fazer, só quero citar esse negócio da vírgula. Olha a letra J. Letra J está assim, ó, a fome obriga o bandido a deixar o mato, vírgula, como obriga as aves a emigrarem. Pergunta, é uma comparativa e tem vírgula. Tá, mas por que essa tem vírgula e essa aqui não tem? Que tem verbo ali, como obriga, tá vendo? As aves a deixarem a imigrarem. Então, quando houver verbo, é regra geral. É exceção quando não houver verbo, daí não tem pontuação. Essa vírgula é facultativa da letra J. E aqui não pode colocar, tá? Com verbo implícito, não há vírgula. Não há vírgula. Muito bem, pessoal. Número 8, finais. É banal, mas eu tenho que perguntar. As finais indicam o quê? Finalidade. Finalidade. Os dois principais nexos finais. Para que, às vezes apenas para, a fim de que, às vezes apenas a fim de. Para que, ou para, a fim de que, ou a fim de. Quando for apenas o para, é porque ele está introduzindo uma oração reduzida de infinitivo. Quando for apenas o a fim de, é porque está introduzindo uma oração reduzida de infinitivo. Pessoal, se a oração for reduzida, a pontuação não muda. É o mesmo tipo de pontuação. Oração desenvolvida ou reduzida não muda nada. É que para que é uma desenvolvida. A fim de que é uma desenvolvida. Só o para é reduzido de infinitivo. Só o a fim de é reduzido de infinitivo. É o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico a ser estudado são orações desenvolvidas e orações reduzidas, ok? Olha aqui. Por exemplo, pessoal, para falar com João,
ficarei aqui. Letra B. Fiz tudo a fim de que ela falasse. Me ajuda. Para falar com João, ficarei aqui. Onde está a tua oração subordinada adverbial? Isso, para falar com João. Excelente, pessoal. Oração subordinada adverbial. Ficarei aqui, oração principal. O uso de vírgula é obrigatório ou é opcional? Obrigatório. Para falar com João é uma oração desenvolvida ou uma oração reduzida? Reduzida. Desenvolve para mim. Como é que eu faço, senhor? Coloco o quê? Para que fale com João, ficarei aqui. Essa é reduzida. Tá? Oi? Isso. Nas finais é assim, ó. Como é que eu reduzo? Tiro o quê? Aí, no fundo, vai assustar um pouquinho, mas já vai passar, tá? Classificação geral. Oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Já vai passar, tá? Já vai passar. Mas a classificação total. Fiz tudo a fim de que ela falasse. Onde está a oração subordinada adverbial? A fim de que ela falasse. Fiz tudo, oração principal. Primeira pergunta, a vírgula é o quê? Opcional. Opcional. Pessoal, segunda pergunta, a fim de que ela falasse é uma desenvolvida ou uma reduzida? Isso, é uma desenvolvida. Excelente. Ó, mais um detalhe. Cai muito a grafia do a fim de, tá? O a fim de, pessoal, de finalidade é sempre separado. O a fim de junto é uma coisa rara. Uma coisa rara. De cada 100 casos, 99% dos casos, ele é separado. Porque o a fim junto, pessoal, o a fim junto não tem de e ele significa semelhante. Elas têm comportamentos afins, comportamentos semelhantes. É muito raro. Muito raro. O afim junto não é normal. Normal é afim separado, que vem com de. Afim de. Bom, e para finalizarmos, ponto número 9, proporcionais. Me ajuda, pessoal. Proporcionais indicam o quê? Proporção, excelente. Proporção. Os dois principais nexos. Isso. A medida que... Só estou com uma dúvida aqui, me ajuda. Eu posso também escrever a medida em que, não é? Não, é só a medida que. Ou a proporção que. A medida que e a proporção que são os dois nexos principais aqui. Então, por exemplo, pessoal, letra A. A medida que estuda, mais aprende. À medida que estuda, mais aprende. Bom, à medida que estuda, pessoal, não tem erro, oração subordinada adverbial, mais aprende, oração principal. O uso de vírgula é opcional ou é obrigatório? Vírgula obrigatório. Tá aí. Pode falar. Consegue inverter, sim. Pode parecer estranho, mas já apareceu. Do que Maria, Luísa é mais tranquila. Posso inverter, tá? Como o irmão, João é. Posso invertê-las. Só não posso
Em toda a língua portuguesa, das adverbiais, aqui ó, posso inverter também. Ficarei aqui para falar com João, mais aprende que só não posso inverter consecutivas. Tá? Só as consecutivas que estão fora não deveriam estar aqui, só as consecutivas. O resto eu posso inverter.